Quando observamos a história dos X-Men, vemos que eles estão intrinsecamente ligados à luta por direitos civis de grupos marginalizados e minoritários socialmente, como imigrantes, LGBTs e grupo étnico. Os X-Men são um grupo de super-heróis criados em 1963 por Stan Lee e Jack Kirby. No início, o grupo já tinha relação com lutas e causas sociais. Eles eram um grupo de jovens desajustados, que precisavam aprender a controlar e usar os seus poderes de forma eficaz. Para isso, existia o Instituto Xavier para estudos avançados, onde os mutantes têm apoio e ajuda tanto logística como psicológica para dominar suas habilidades e aprimorar o controle de seus poderes, e além de alguns jovens mutantes treinarem para ajudar a sociedade como super-heróis, como um X-Men. Como eu já disse, os X-Men representavam vários grupos minoritários, mas a principal e a mais abordada é a luta racial dos mutantes, que faz analogia ao movimento negro dos Estados Unidos, exemplificado principalmente pela rivalidade e disputa ideológica entre o Professor Xavier e o Magneto, na qual os dois têm visões diferentes para combater o preconceito contra os mutantes, onde o Professor Xavier defende que um diálogo pacífico e a compreensão levam para o sonho de que os mutantes e não mutantes sejam respeitados e tratados com igualdade, enquanto Magneto defende que os mutantes devem se defender das opressões causadas pelos não mutantes, por quaisquer meios necessários, mesmo que envolva violência ou conflito armado. Já no início, na primeira HQ de 1963, o Professor Xavier via os problemas que os mutantes passavam e buscava uma coexistência pacífica entre os mutantes e não mutantes. Por isso, ele criou o Instituto Xavier, para achar e ajudar jovens mutantes como ele, pois os não mutantes têm medo e discriminam eles. A partir disso, podemos ver vários paralelos entre pensamentos de Martin Luther King e do Professor Xavier, até porque o professor foi inspirado no Martin Luther King. Mas enfim, assim como todo pensador, temos que analisar seu contexto e história para entender completamente o que ele pensa. E quando analisamos o contexto de Luther King, percebemos que ele foi uma das figuras mais proeminentes na luta dos direitos civis nos Estados Unidos, conhecido por sua abordagem pacífica e pelo uso da desobediência civil, como ferramenta para combater o racismo e segregação racial, inspirada por Mahatma Gandhi e pelo princípio cristão do amor ao próximo, já que ele nasceu e foi criado como cristão evangélico, e junto de seus pais, era muito ativo na igreja. E com isso, Luther King acreditava que a não-violência era a única forma moralmente aceitável e eficaz de lutar contra a opressão e criar um mundo onde todas as pessoas, independentemente da raça, cor de pele ou classe social, pudessem viver juntas em harmonia e igualdade como cidadãos dignos. Ele acreditava firmemente na dignidade e no valor intrínseco de cada indivíduo, argumentando que o racismo não apenas degradava os oprimidos, mas também corrompia moralmente os opressores. Para ele, a luta contra o racismo era uma luta pela alma dos Estados Unidos, uma nação fundada na promessa de igualdade, justiça e liberdade para todos. Ele via a segregação racial como uma profunda traição a esses valores fundamentais. A desobediência civil era o pilar da filosofia e luta de Martin Luther King. Ele defendia a necessidade de confrontar as leis injustas através de meios firmes, mas pacíficos, já que para a obediência cega, as leis injustas perpetuavam a injustiça, e que era dever moral dos indivíduos resistir a essas leis. Seus famosos protestos pacíficos, como a Marcha sobre Washington de 1963, mesmo ano que a HQ dos X-Men foi publicada, ele fez o famoso discurso "Eu Tenho um Sonho", que exemplifica bem essa abordagem, já que ele expressava sua esperança de um mundo onde todas as crianças seriam julgadas pelo conteúdo do seu caráter, e não pela sua cor de pele. Um futuro que, mesmo distante, era seu sonho, e que lutaria por isso com todas as suas forças. Um mundo onde todas as crianças de todos os estados da América poderiam viver em paz, sem ser discriminadas por sua raça ou pela sua cor de pele. Um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá um verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos essas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. A ideia do amor em ação também é fundamental para Luther King. Ele promovia o conceito de amor ágape, um amor incondicional e redentor, que buscava a boa vontade e a compreensão entre as pessoas. Para Luther King, amar o inimigo não significava aceitar a injustiça ou a opressão calado, mas sim confrontá-los com uma força moral superior. Ele acreditava que a reconciliação verdadeira só poderia ser alcançada através da transformação do coração e da mente dos opressores, algo que a violência jamais poderia realizar. Além disso, Luther King era um defensor da justiça econômica, entendendo que o racismo e a pobreza estavam interligados. Ele argumentava que a verdadeira igualdade só poderia ser alcançada quando todos tivessem acesso a oportunidades econômicas e quando a discriminação fosse erradicada, não apenas em lei, mas também em prática. Sua campanha Poor People's Company visava unir todas as raças na luta por justiça econômica, coisa que também podemos ver na história do Professor Xavier, quando ele busca ajudar todos os mutantes e dar condições equitativas para eles se desenvolverem, respeitando as diferenças de cada mutante e igualando suas oportunidades. Em resumo, a ideologia do Martin Luther King e do Professor Xavier era fundamentada na dignidade humana, na justiça e na paz. Ele via a luta contra o racismo como uma missão moral e espiritual, que deveria ser tratada com amor, não violência e uma fé inabalável na capacidade humana de alcançar a verdadeira igualdade e fraternidade. E a partir dessas ideias, o
Professor Xavier decidiu criar os X-Men, um grupo de super-heróis que tinham a missão de achar outros mutantes e impedir mutantes que se achavam superior à raça humana, como Magneto, que já aparece na primeira edição dos X-Men. E falando mais dele, vemos que o Magneto é um mutante com a habilidade de manipular campos magnéticos. A sua história é profundamente marcada por sofrimento e traumas, começando com a perda da sua família no Holocausto, o que moldou sua visão de mundo e a sua luta pela sobrevivência dos mutantes. No início da jornada, Magneto era amigo do Professor Xavier. Eles compartilhavam o mesmo sonho, de uma coexistência pacífica entre os humanos e mutantes. Porém, sua visão de mundo, baseada na sua história trágica, Magneto discorda do Professor Xavier e adota os métodos mais extremos, acreditando que a supremacia mutante é a única garantia de segurança para seu povo e o único meio de deixar os mutantes seguros e terem uma vida sem discriminação ou subjugação. Sua trajetória varia entre vilão e anti-herói, motivada por um desejo profundo de proteger os mutantes a qualquer custo, mesmo que seja de forma violenta, assim como Malcolm X. E desenvolvendo mais a ideia dele, vemos que Malcolm X cresceu de uma forma completamente diferente de Martin Luther King. Por isso eles têm visões de mundo e soluções completamente diferentes para combater o racismo e preconceito, já que Luther King e Professor Xavier acreditavam na não violência e que era possível uma coexistência pacífica entre ambas as raças. Mas Malcolm X e Magneto argumentam que seus iguais só poderiam ter condições dignas para viver se eles mesmos proporcionarem isso, se eles defenderem uns aos outros das pessoas que oprimem eles, defendendo a luta ativa e a autossuficiência de suas comunidades contra a opressão, enfatizando o orgulho e a identidade afro-americana no caso de Malcolm X e dos mutantes no caso do Magneto, defendendo uma abordagem radical e muitas vezes violenta para garantir a sobrevivência dos seus iguais. Mas falando mais sobre a história de Malcolm X, vemos que assim como Luther King, ele foi um dos mais influentes ativistas dos direitos civis nos Estados Unidos. Nascido como Malcolm Little, ele decidiu anotar o X para simbolizar a perda do seu verdadeiro nome durante a época da escravidão e a rejeição dos nomes originais dos escravizados. Portanto, os escravistas brancos dos Estados Unidos deram a ele um novo nome. Sua visão de mundo foi fortemente moldada por suas experiências pessoais de racismo e injustiça que sofreu desde sua infância, quando ele perdeu seu pai em um acidente. Mas o que é uma forte teoria e que Malcolm adota como verdade é que seu pai foi assassinado por grupos racistas como a Ku Klux Klan. Com isso, Malcolm foi afastado dos seus irmãos e adotado por uma família branca. E segundo ele, o racismo que sofreu nesse período fez Malcolm perceber que o negro nunca vai ser visto como igual a um branco nos Estados Unidos. E depois de abandonar a escola, ele cometeu diversos crimes, como roubo e extorsão, e com 21 anos foi preso. E na prisão, e após sair dela, Malcolm X se converte e é um membro proeminente da Nação do Islã. E deixando claro, a Nação do Islã é um grupo político e religioso, não apenas somente o islamismo, mas também um foco muito grande na política, como podemos ver no caso de Malcolm X, que tinha uma visão separatista racial. E como eu já disse, ele acreditava que os afro-americanos nunca alcançariam a justiça ou igualdade dentro da estrutura da sociedade branca americana, e portanto deveriam criar suas próprias instituições e comunidades independentes. A Nação do Islã pregava que os brancos eram intrinsecamente opressores, e Malcolm X frequentemente denunciava a integração racial e a não violência defendida por outros líderes dos direitos civis, como o próprio Martin Luther King, como inadequadas e submissas. Mas assim como Magneto e Professor Xavier, mesmo que eles discordem ideologicamente, eles têm respeito mútuo. Para Malcolm X, a autodefesa era um direito inalienável, defendendo que os afro-americanos tinham o direito de se defender contra a violência racial, e rejeitava a ideia de que deveriam sofrer passivamente a brutalidade e a injustiça. E no seu famoso discurso, A Cédula ou a Bala, exemplifica bem essa ideia, onde ele sugeria que se os direitos civis não fossem alcançados pelo voto, então a violência poderia ser a resposta legítima para defender os afro-americanos. No entanto, sua ideologia começou a evoluir após sua peregrinação a Meca, em 1964. Explicando isso de forma rápida, a peregrinação a Meca é um dos 5 pilares do Islã. É obrigatória para todo muçulmano que tem condições físicas e financeiras, e consiste em uma jornada espiritual à cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita, realizada uma vez na vida. No caso de Malcolm, foi em 1964. E ao ter essa experiência de ver muçulmanos de todas as raças unindo-se em adoração e irmandade internacional, transformou sua perspectiva. Com isso, Malcolm X deixou a Nação do Islã e adotou um novo nome, e passou a defender uma abordagem mais inclusiva e global dos direitos humanos. Ele começou a ver a luta pelos direitos civis dos negros como uma parte de uma luta mais ampla contra a opressão em todo o mundo, e reconheceu que a cooperação interracial poderia ser possível. Mesmo com essa mudança, Malcolm X manteve sua visão crítica da sociedade americana e continuou a defender um radical reexame na relação social e de poder, enfatizando a importância do orgulho negro, da valorização da herança africana e da necessidade de reconstruir a identidade afro-americana, longe dos estereótipos como personagens escrachados que usavam blackface, como o personagem de Crow, e da subjugação imposta pelos brancos, argumentando que o povo negro foi ensinado e obrigado a se ver como inferiores pela sociedade racista. Por isso odiavam as características físicas como cabelo e nariz, mas os negros e
negras deveriam ter orgulho e se amarem por suas heranças e ascendência, reconhecer sua força e lembrar e valorizar suas raízes africanas, não se deixando ser apagados pela sociedade branca que os oprimiu. Com isso, podemos perceber que desde a sua criação, os X-Men estão ligados às causas sociais, refletindo as lutas por justiça e igualdade. O professor Xavier, inspirado por Martin Luther King, defendia a coexistência pacífica entre os mutantes e não mutantes, criando assim o Instituto Xavier, para ajudar os jovens mutantes a controlar seus poderes e a viver em harmonia com a sociedade. Em contraste a Magneto, cujas crenças foram moldadas pelo trauma do Holocausto, via a supremacia mutante como a única forma de garantir a justiça e a segurança para os mutantes, adotando métodos mais extremos e violentos, semelhante à visão radical de Malcolm X no início da sua luta por direitos civis. Inicialmente, Malcolm X era um defensor do separatismo racial e da autodefesa contra a opressão, e evoluiu sua perspectiva após sua peregrinação a Meca, passando a defender uma abordagem mais inclusiva e global. Embora mantivesse sua crítica severa à sociedade americana, uma ênfase no orgulho na identidade negra. Assim, tanto Malcolm X quanto Magneto representavam a luta pela dignidade e pela justiça de seus povos, mesmo que por meios mais radicais, contrastando com as abordagens pacíficas de Martin Luther King e do professor Xavier. E falando mais sobre outras ideologias, tem um vídeo de Avatar no qual falo de muitas ideologias políticas, como o conservadorismo e o progressismo. Depois passa lá. Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.